Não há risos, não há corujas, não há esperança. No mar, cercada por névoa e solidão, existe uma ilha, uma prisão construída não apenas com pedra, mas com medo. Azkaban, um lugar onde o tempo para, onde memórias felizes se dissolvem, e onde até os bruxos mais poderosos tremem só de ouvir o nome. Mas, como esse lugar surgiu? Quem ousou criá-lo? E por que tantos foram esquecidos entre suas paredes? Eu sou o narrador de histórias, e hoje vamos visitar uma das partes mais sombrias do mundo bruxo. Se você gosta de histórias que caminham entre o mistério e o silêncio, aproveite para se inscrever, pois, pelo que vejo, mais de 90% das pessoas que assistem não estão inscritas. Sua inscrição é muito importante para esse projeto. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like e conte nos comentários o que mais te intriga em Azkaban. Agora, respire fundo e siga devagar. As portas de Azkaban não se abrem facilmente, mas esta noite você vai ouvir o que há por trás delas. A criação macabra. Azkaban, o nome por si só ecoa em sussurros, um calafrio profundo percorrendo a espinha de qualquer bruxo ou bruxa que o ouse pronunciar. Mais do que uma mera fortaleza de pedra em uma ilha remota, Azkaban é o epítome do terror no mundo mágico. Um símbolo sombrio e imponente de desespero inquebrantável e punição sem misericórdia. Suas paredes escuras, erguidas em um ponto isolado do Mar do Norte, não contêm apenas os criminosos mais infames, mas também os medos mais primitivos e profundos da comunidade bruxa, um lembrete gélido da justiça implacável. Iamluga, onde a esperança se esvai como areia entre os dedos, onde a luz da razão parece se apagar e a escuridão, com sua opressão incessante, se torna a única e perpétua companhia. Desde suas origens envoltas em mistério e lendas macabras, Azkaban tem exercido uma influência gélida sobre o próprio sistema de justiça bruxo. Não se trata de uma prisão convencional, com celas visíveis e guardas em patrulha. É, antes, um reino de tormento psicológico, onde a própria atmosfera se alimenta da miséria e do infortúnio alheio. Sua estrutura, embora monumental e de uma imponência sombria, transcende o mero tijolo e argamassa. Ela se manifesta como uma armadilha para a mente, um labirinto de solidão absoluta e arrependimento. Cada pedra que compõe suas fundações parece impregnada com os ecos dos gritos silenciosos dos condenados, com a loucura que se instala lenta e inexoravelmente, e com o peso da própria existência desprovida de alegria. Azkaban não pune apenas o corpo físico. Ela assola a alma com uma intensidade cruel, despojando-a de toda a sua essência. Sua função primordial no sistema de justiça bruxo é a de uma barreira impenetrável, um guardião implacável contra aqueles que ousam desafiar as leis mais sagradas, os que se voltam para as artes das trevas e a violência, para os criminosos mais hediondos, para os comensais da morte que semearam o caos e a dor por onde passaram. Azkaban se tornou o destino final, um purgatório terreno onde seus atos nefastos eram refletidos em sua própria e gradual aniquilação. Interior, no vasto e complexo universo de Harry Potter, Azkaban não é um mero pano de fundo para as narrativas. Ela é uma força viva e atuante, moldando o destino de personagens cruciais e impulsionando tramas complexas com sua mera existência. É o local de onde a injustiça se revelou em seu auge mais cruel e de onde a esperança de redenção parecia uma quimera inatingível. Sua simples menção evoca imediatamente imagens de uma neblina perpétua que paira sobre a ilha, de um frio que penetra até os ossos e de uma ausência de vida que é quase palpável. Para os verdadeiros entusiastas do mundo bruxo, compreender Azkaban é mergulhar nas profundezas de sua mitologia, desvendar os segredos de seu passado sombrio e confrontar a natureza mais brutal da punição bruxa. Preparem-se, pois adentraremos agora as muralhas do desespero, onde o tempo perde seu significado e o espírito se fragmenta sob o peso de uma escuridão sem fim, muito antes de suas torres gélidas se elevarem como um símbolo de desespero bruxo. Azkaban era apenas uma ilha, mas não uma ilha qualquer, e sim palco de horrores primordiais, onde a escuridão germinou em seu estado mais puro. Localizada nas águas tempestuosas do Mar do Norte, esta rocha solitária foi o refúgio, covil de um bruxo das trevas de nome Ecrisdis. Recluso, mas de uma megalomania
que rivalizava com a própria vastidão do oceano. Ecrisdis concebeu e ergueu uma fortaleza que era, em sua essência, um labirinto macabro. Suas paredes não foram erguidas para aprisionar bruxos condenados, mas, sim, para atrair e consumir vidas inocentes. Marinheiros, incautos, trouxas desavisados, todos que porventura se aproximassem da costa traiçoeira da ilha, eram arrastados para dentro das profundezas desta estrutura sombria. Lá, nas câmaras, escuras e silenciosas, Ecrisdis se deleitava em rituais de magia negra e experimentos de tortura indizíveis. A dor e o sofrimento eram a moeda corrente. O ar rarefeito saturado com os gritos abafados e o desespero de suas vítimas. O poder nefasto de Ecrisdis era tão grandioso e sua malícia tão profunda que ele conseguiu lançar sobre a ilha um feitiço de indetectabilidade sem precedentes. Por anos, talvez séculos, Azkaban permaneceu oculta do mundo exterior, um ponto cego nos mapas e na mente coletiva, um segredo terrível que existia apenas para nutrir a perversão de seu criador. Nenhuma embarcação se aventurava por aquelas águas sem ser engolida por seu véu invisível. Nenhuma alma conhecia sua verdadeira e horripilante natureza após a morte de Ecrisdis, o bruxo das trevas recluso que erguera a fortaleza macabra. A aura de magia negra que por tanto tempo a envolvera e a tornara invisível ao mundo exterior começou, enfim, a se dissipar. Como uma névoa densa que se dissolve ao sol, o véu da ocultação se ergueu, revelando a ilha rochosa e a construção de pesadelo que nela jazia. Foi então, no ano de 1692, que o Ministério da Magia finalmente descobriu aquele local de horror. Indizível, os aurores, bruxos de elite encarregados da aplicação da lei, foram os primeiros a explorar as entranhas da fortaleza. O que encontraram ali chocou até mesmo os mais endurecidos entre eles. Cada corredor escuro, cada mara labiríntica, ecoava as atrocidades cometidas por Ecrisdis. Havia evidências inegáveis de magia negra da mais vil espécie, resquícios de experimentos cruéis e torturas que haviam drenado a vida e a sanidade de incontáveis marinheiros e trouxas. Mas o horror mais profundo ainda estava por ser revelado. Em meio à desolação, uma presença ainda mais terrível emergiu, uma infestação massiva de dementadores. Essas criaturas abomináveis, seres que se alimentam da felicidade e da esperança, haviam proliferado em números assustadores, nutridos pela perpétua aura de dor e sofrimento que Ecrisdis deixara para trás. O ar se tornou tenso com o frio da desesperança e a alegria parecia ser sugada de seus pulmões a cada respiração. A ilha não era apenas uma fortaleza, mas um criadouro natural para essas entidades sombrias. Um ecossistema de tormento puro. A revelação da ilha, em 1692, com sua fortaleza macabra e a inexplicável proliferação de dementadores, não trouxe apenas horror, mas também um dilema de proporções épicas para o recém-formado Conselho dos Bruxos. O ar da Câmara de Debates estava denso com apreensão, e a urgência, enquanto vozes poderosas, se erguia em oposição. A visão daquelas criaturas, capazes de sugar a própria essência da felicidade, despertou um medo visceral que ecoava através dos séculos. Muitos, liderados pelo influente Bruxo Eldritch Diggory, clamavam pela destruição imediata da fortaleza. Eles argumentavam, com a gravidade que a situação exigia, que qualquer coisa que abrigasse tamanha escuridão, que permitisse a proliferação de seres tão desprovidos de alma, deveria ser erradicada da face da terra, pulverizada, até que nem mesmo a memória de seu horror pudesse persistir. O medo dos dementadores era palpável. A ideia de que tais entidades sombrias pudessem coexistir com o mundo bruxo, mesmo confinadas, era uma afronta à razão e à segurança. A destruição parecia a única resposta sensata para uma ameaça tão incompreensível e potente. Em meio a essa legítima apreensão, uma necessidade ainda mais premente começava a se impor. O mundo bruxo daquela era enfrentava um problema crescente e alarmante: a ausência de um local seguro e inexpugnável para encarcerar seus criminosos mais perigosos. As prisões bruxas da época eram improvisadas, frequentemente vulneráveis a fugas e, em muitos casos, incapazes de conter bruxos que dominavam as artes das trevas ou que possuíam uma perigosa inventividade. Malfeitores ardilosos escapavam com uma frequência alarmante, representando uma ameaça contínua à ordem e à paz.
Foi nesse cenário de crescente criminalidade e sistemas prisionais inadequados que a solução mais controversa começou a emergir. Sob a liderança pragmática e para Algans, implacável, de Damocles Rowe, o então chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, uma proposta audaciosa e terrivelmente eficaz foi apresentada. Azkaban, com sua localização remota e suas defesas naturais, potencializadas pela presença incessante dos dementadores, poderia ser a resposta para a crise de segurança. A loucura de Ecrisdis havia inadvertidamente construído a penitenciária perfeita. A lógica por trás dessa decisão era tão fria quanto as criaturas que habitavam a ilha. Os dementadores, em vez de um empecilho, seriam a segurança, sua natureza. De sugar a alegria torna-voz e guardas implacáveis, gratuitos, e que esperava-se tornariam a fuga uma impossibilidade inatingível. A partir daquele momento, a ilha de Azkaban, outrora um antro de tortura para um único bruxo das trevas, seria transformada na prisão oficial de toda a comunidade bruxa. Uma decisão que, embora solucionasse um problema premente, marcou o início de uma das eras mais sombrias e moralmente complexas da justiça bruxa, onde o desespero se tornaria o alicerce de sua segurança. A presença massiva dos dementadores, essas criaturas espectrais que se alimentam da felicidade e da esperança, não foi vista como um impedimento, mas sim como a maior das vantagens. Eles representavam uma forma de segurança sem igual, gratuita, impiedosa e, aparentemente, infalível. A lógica era brutalmente simples. Dementadores não exigiam salários, não se distraíam, não dormiam. Sua natureza intrínseca de drenar a alegria e a sanidade dos seres humanos garantia que os prisioneiros estivessem em um estado constante de desespero e fraqueza, tornando qualquer tentativa de fuga uma fantasia impensável. A promessa de uma prisão onde a própria alma era. O grilhão parecia ser a resposta definitiva aos desafios da segurança mágica. Assim, com essa escolha pragmática, porém desumana, Azkaban ascendeu como o pilar do sistema penitenciário bruxo. A implantação dos dementadores como guardiões marcou o início de uma era na justiça mágica, uma era sombria onde a punical não se limitava à privação da liberdade, mas se estendia à tortura psicológica constante, à aniquilação da esperança e à lenta erosão da mente. Era o preço de uma segurança absoluta, um custo que seria pago por séculos, não apenas pelos condenados, mas por toda a consciência moral do mundo bruxo. A estrutura da prisão. Azkaban, a fortaleza da qual a própria esperança parece fugir, ergue-se como um espectro de pedra em um dos confins mais isolados do Mar do Norte. Sua posição exata é um segredo selado por um manto de feitiços ancestrais. Magias de dissimulação a ocultam dos olhos curiosos e das embarcações perdidas, tornando-a implotável em qualquer mapa, inacessível até mesmo à mais astuta pareatação. Nenhum transporte mágico convencional ousaria ou conseguiria se aproximar de seus domínios, isolando-a do mundo bruxo e trouxa em uma solidão perpétua, erguida sobre uma ilha rochosa e estéril. Sua representação mais vívida nos mostra uma estrutura triangular colossal. Torres pontiagudas e góticas se projetam do solo árido, arranhando o céu cinzento com uma promessa silenciosa de tormento. A arquitetura é um testamento sombrio à desesperança, cada pedra e cada arco concebidos para refletir o ambiente lúgubre que ali reina. As muralhas da fortaleza, de uma tonalidade escura e opressiva, parecem ser forjadas de material vulcânico ou rocha pura. Tal é sua solidez e resistência. Foram erguidas não apenas para conter corpos, mas para aprisionar almas, virtualmente, inquebráveis a qualquer feitiço ou força bruta dentro de suas entranhas de pedra. A atmosfera é de um frio cortante e uma umidade persistente. É um lugar onde a própria magia, a essência vibrante do mundo bruxo, parece ser sugada, deixando um vácuo gélido. As celas, embora não amontoadas, pulsam com o eco de sofrimento de incontáveis bruxos, cada memória de dor e cada lamento, impregnando as paredes e o ar. Este ambiente opressor não é mantido por guardas de carne e osso, mas por criaturas etéreas, os dementadores, cuja presença fantasmagórica flutua pelos corredores, intensificando a miséria a cada instante. Eles são parte
parte indissociável da própria estrutura de Azkaban. Seu horror vivo. Não há adornos, não há beleza supérflua. Apenas uma funcionalidade brutal que serve a um propósito singular, o de aprisionar almas e corpos. Suas torres, altas e pontiagudas, parecem dedos acusatórios a perfurar o céu cinzento. Cada uma delas um testemunho silencioso dos séculos de sofrimento ali contidos. A escolha estética é deliberada, uma arquitetura sombria, profundamente gótica, que não busca inspirar reverência ou admiração, mas sim infundir pavor e desolação. Cada arco imponente, cada vértice afiado, cada sombra projetada pela estrutura fria contribui para uma atmosfera opressora, onde a esperança parece esver-se antes mesmo de se tocar suas muralhas. É como se a própria pedra que a compõe chorasse a dor dos incontáveis bruxos que ali definharam, impregnando o ar com uma angústia palpável. As paredes da fortaleza são de uma escuridão quase absoluta, talvez forjadas de material vulcânico, ou de uma rocha tão densa e antiga que carrega o peso do tempo e do sofrimento incalculável. Não são meras barreiras físicas, são declarações pétreas de intransponibilidade, projetadas para serem virtualmente inquebráveis. Nem a magia mais potente, nem a força bruta mais descomunal poderiam abalá-las, tornando qualquer tentativa de fuga um devaneio fútil. Elas representam a inevitabilidade da sentença, a ausência total de escape, a palavra final para aqueles que o mundo bruxo considerava irredimíveis. Neste lugar, a própria magia, tão fluida e transformadora no mundo exterior, parece definir, esmagada pela gravidade da própria estrutura. O ambiente é perpetuamente frio e úmido, e as celas, mesmo que não visivelmente amontoadas, estão impregnadas do sofrimento de incontáveis bruxos, contribuindo para a atmosfera desoladora. Azkaban é, em sua essência, uma prisão construída não apenas para conter corpos, mas para aniquilar a vontade e desmantelar o espírito de cada um que ousa cruzar seus portões macabros. E adentrar os portões de Azkaban significa penetrar em um reino onde a própria essência da existência bruxa parece definhar. É um lugar onde a magia, o sangue vital de cada feiticeiro e bruxa, é descrita como se fosse lentamente drenada, sugada para fora do corpo e da alma, doxando para traz um vazio palpável. Não se trata de uma barreira mágica que anula feitiços, mas de uma exaustão gradual, uma entropia mística que consome a vitalidade, a criatividade e a capacidade de conjurar dos presos. Imagina-se um vazio etéreo, onde o ar é pesado não, apenas pela umidade e pelo frio cortante do Mar do Norte, mas por uma ausência intrínseca de luz e esperança. É como se a própria rocha que compõe as paredes da fortaleza absorvesse a energia vital, transformando o ar em uma atmosfera de desolação e prostração. O ambiente é implacavelmente gélido, um frio que se infiltra nos ossos, persistindo além do corpo, atingindo a própria alma. Não é apenas o frio físico, cortante e úmido das águas do norte que rodeiam a ilha, mas uma geada metafórica que congela a alegria, a memória e a vontade de viver. Cada respiração é uma névoa densa, cada movimento, um esforço colossal contra a inércia do desespero que paira sobre tudo. A umidade é uma companheira constante, um véu pegajoso que cobre as paredes de pedra, as roupas dos prisioneiros e cada superfície, contribuindo para a sensação de abandono e degradação. Não há conforto, não há calor, apenas a constância opressora de um ambiente que busca anular a vida. As celas, embora não estejam abarrotadas de corpos amontoados, são testemunhas silenciosas de uma agonia incalculável. Cada uma delas é um receptáculo de desgraça, impregnada do sofrimento de incontáveis bruxos que ali definharam ao longo dos séculos. As paredes, os pisos, o próprio ar dentro desses confins absorveram as lágrimas não choradas, os gritos silenciados, a loucura sussurrada e a esperança extinta de seus ocupantes. É uma tapeçaria invisível de dor e angústia, uma aura residual que se adere a cada novo prisioneiro, envolvendo-o em uma camada adicional de tormento. Essa impregnação do sofrimento cria uma atmosfera opressora, um peso esmagador que comprime o espírito, transformando o confinamento físico em uma prisão existencial.
existencial. O desespero não é apenas uma emoção, mas uma característica intrínseca do próprio lugar, um eco eterno das almas perdidas que ali sucumbiram. O ambiente gélido e opressor de Azkaban, onde a própria magia parecia definhar Ira, intensificado pela presença de seus únicos e implacáveis guardiões, os Dementadores. Não havia guardas humanos, nenhuma face familiar ou voz que pudesse oferecer um vislumbre de humanidade. Apenas essas criaturas sombrias, desprovidas de olhos e de qualquer traço de compaixão, flutuavam silenciosamente pelos corredores e entre as celas. Uma presença constante que garantia a miséria incessante dos aprisionados. A filosofia por trás de Azkaban era brutal em sua simplicidade. Usar o terror puro como mecanismo de segurança, uma estratégia que, por séculos, se mostrou inquestionável em sua eficácia. A segurança da prisão repousava quase inteiramente sobre estas entidades espectrais. Longe de serem meros vigilantes, os Dementadores eram carrascos ambulantes, parasitas da psique humana. Alimentavam-se não de carne ou sangue, mas da própria essência da alegria, da esperança e das memórias mais queridas dos prisioneiros. Eles sugavam a felicidade, deixando os bruxos e bruxas confinados, presos em um ciclo torturante de seus piores momentos, uma melancolia perpétua que se infiltrava em cada célula de seu ser. Este contato contínuo era uma forma de tortura psicológica que transcendia qualquer dor física. O efeito prolongado da presença dos Dementadores era devastador. Muitos prisioneiros, sob o peso constante desse desespero imposto, enlouqueciam, suas mentes se desfazendo em fragmentos de dor e arrependimento. Perdiam a vontade de viver, tornavam-se cascas vazias e, por fim, a própria vida parecia esvair-se deles, sucumbindo à inanição emocional e mental. Mas havia um destino ainda mais temido, uma punição que ecoava como um pesadelo nos corredores úmidos da fortaleza, o beijo do Dementador. Essa era a sentença derradeira, onde a criatura literalmente sugava a alma da vítima, deixando para trás apenas um corpo vazio, uma casca inerte, desprovida de memórias, emoções ou identidade. Era um estado de não existência, considerado por muitos bruxos uma sorte pior que a morte. As criaturas eram de fato nativas da ilha onde Azkaban se erguia, tendo proliferado na aura de dor e sofrimento deixada pelo bruxo das trevas Ecrisdis, o construtor original da fortaleza. Quando o Ministério da Magia descobriu a ilha infestada, a presença dos Dementadores, em vez de ser um perigo a ser erradicado, foi vista como uma vantagem inestimável, uma forma de segurança gratuita e impiedosa que tornava a fuga praticamente impossível, inaugurando assim a era mais sombria da justiça bruxa. A própria J.K. Rowling revelaria, anos mais tarde, que a inspiração para essas criaturas sombrias nasceu de suas próprias experiências com a depressão, conferindo-lhes uma dimensão ainda mais profunda e aterrorizante, complementando a ação corrosiva dos Dementadores. A prisão impunha rigorosas medidas de contenção. Na chegada, as varinhas dos prisioneiros eram implacavelmente confiscadas, despojando-os de sua principal ferramenta de poder. Além disso, a ilha era protegida por uma complexa rede de feitiços que impediam qualquer forma de aparição ou teletransmissão, tornando-a verdadeiramente inexpugnável. Por um longo e aterrorizante período, a eficácia do sistema de Azkaban foi considerada inquestionável. A simples presença dos Dementadores e a promessa do desespero eterno que eles carregavam tornava qualquer tentativa de fuga não apenas perigosa, mas uma impossibilidade aterradora, forçando os mais temíveis bruxos a um estado de inércia e total desamparo. Era a certeza da miséria que mantinha as portas trancadas e as mentes dos encarcerados aprisionadas. O principal objetivo de Azkaban era servir como uma penitenciária de segurança máxima, um calabouço sem igual no mundo bruxo, reservado aos piores criminosos, aqueles cujas transgressões eram tão graves que desafiavam a própria ordem e paz da sociedade mágica. A esmagadora maioria dos prisioneiros era condenada por atos hediondos, que ecoavam com o mais profundo desespero e malícia. Estamos a falar de indivíduos que empunharam as maldições imperdoáveis, feitiços, cuja mera pronúncia era um atestado de crueldade inominável, a maldição da morte, a maldição Impérios, que subjugava a vontade alheia, e a maldição Cruciatus, que causava dor indescritível.
além das maldições imperdoáveis, Azkaban recebia assassinos, cujas mãos estavam manchadas com o sangue de inocentes, e aqueles que por fanatismo ou ambição escolheram seguir o caminho sombrio de Lord Voldemort. A mera lealdade ao Lorde das Trevas já era, por si só, um crime de alta traição, uma afronta direta aos valores e leis do mundo bruxo. Cada um desses indivíduos representava uma ameaça existencial à estabilidade, e suas sentenças eram um reflexo direto da gravidade de suas ações. A fortaleza não era para os pequenos delitos, para os desvios menores da lei. Era o destino final para aqueles que haviam cometido as infrações mais graves contra a lei bruxa e a sociedade, aqueles cujos crimes exigiam a punição mais severa e o isolamento mais absoluto. A filosofia por trás de sua operação era simples e brutal: usar o próprio terror como mecanismo de segurança, garantindo que os prisioneiros fossem contidos não apenas por paredes de pedra, mas pelo desespero inerente ao local. O peso desses crimes, a dor que causaram e o perigo que representavam eram a própria essência que justificava a existência de um lugar como Azkaban. Cada bruxo aprisionado em Azkaban vivenciava um declínio gradual, mas inexorável. Os dementadores não precisavam tocar os prisioneiros para drená-los. Sua mera proximidade era suficiente para sugar toda a felicidade, toda a esperança, cada memória alegre. Os dias se transformavam em uma névoa cinzenta e gélida, onde as únicas lembranças que persistiam eram as mais sombrias, os piores erros, os medos mais profundos. Era como ser forçado a reviver incessantemente os próprios pesadelos, sem qualquer raio de luz ou consolo. A mente, antes vibrante e plena de pensamentos, tornava-se um vazio ecoante, preenchido apenas pelo desespero. Muitos prisioneiros, incapazes de suportar essa investida constante contra sua psique, acabavam por perder completamente a razão. Murmúrios sem sentido, olhares fixos no vazio e um silêncio aterrorizante eram os sintomas visíveis dessa loucura induzida pela agonia emocional. A vontade de viver desvanececia-se como fumaça, substituída por uma apatia mortal, ou culpa, sem o impulso da alma ou da mente, definhava. Essa tortura psicológica era tão potente e eficaz quanto qualquer dor física, se não mais. Os bruxos eram reduzidos a cascas, meros invólucros de quem um dia foram, desprovidos de emoção, de memória e, por fim, de identidade. A inanição emocional e mental era completa, um estado de aniquilação interior que transformava a prisão não apenas em um confinamento, mas em um purgatório na terra. O objetivo dos dementadores não era a morte imediata, mas a extinta da esperança, a dessacralização da alma antes de qualquer fim físico, em meio ao gélido desespero que permeia as paredes de Azkaban. Paira uma ameaça mais profunda e terrível do que qualquer cela ou corrente: o beijo do dementador. Não, a punição mais temida, não há condenação mais absoluta no mundo bruxo do que esta. É um ato de horror tão profundo que é universalmente considerado pior que a morte por aqueles que o conhecem. Imagine o terror, não de perder a vida, mas de perder aquilo que o torna quem você é. Pois é exatamente isso que o beijo do dementador realiza: a sucção, a extração, a aniquilação da alma de uma vítima. Não um simples fim da existência física, mas a erradicação total da consciência, das memórias, das emoções e da identidade. A pessoa se torna uma casca vazia, uma sombra ambulante, um eco silencioso do que um dia foi. Estado de não existência. Um limbo cruel, onde a mente e o espírito são irremediavelmente apagados. Mas o beijo do dementador transcende essa lenta decadência. Ele é a finalização abrupta e brutal de todo o ser. Não há funeral, não há corpo a lamentar, apenas o vácuo deixado por uma alma que foi absorvida e irrecuperável. É a forma definitiva de aprisionamento, onde nem mesmo a morte oferece escape para a individualidade. Aqueles que o testemunham vivem com o pavor de que tal destino possa ser o seu, e aqueles que o sofreram não vivem de forma alguma, apenas existem como monumentos silenciosos ao horror de Azkaban, onde a punição pode ser tão cruel que a própria alma é obliterada. A promessa desse beijo gélido é a segurança final da prisão, garantindo que mesmo o mais poderoso dos bruxos se curve ao medo de perder tudo, absolutamente tudo, o que o define como ser. Prisioneiros famosos.
Sua história, mergulhada na escuridão da injustiça, ecoa com a frieza de Azkaban. Sirius Black, um nome que se tornaria sinônimo de tragédia, foi lançado nas profundezas daquela prisão sem a sombra de um julgamento, condenado por um crime que não cometeu. A acusação, brutal, em sua falsidade imputava-lhe o assassinato hediondo de Peter Pettigrew e de 12 trouxas, um massacre que ele jamais perpetraria. Assim, este homem inocente foi engolido pela fortaleza do desespero, sentenciado a 12 longos e torturantes anos sob a égide dos Dementadores, os espectros do infortúnio que guardavam os muros daquele purgatório. Cada dia em Azkaban era uma batalha contra a aniquilação da alma. Os Dementadores, criaturas da escuridão mais pura, sugavam toda a alegria, toda a esperança, deixando para trás apenas a casca vazia da memória e do sofrimento. Para um homem injustamente aprisionado, a tortura psicológica era amplificada pela consciência de sua inocência e pela fúria da traição. Milhões de bruxos antes dele haviam definhado naqueles corredores gélidos, perdendo a sanidade, o desejo de viver e, finalmente, a própria vida. Azkaban era uma armadilha perfeita, um lugar de onde era, até então, considerado impossível escapar. Suas paredes impenetráveis à magia e à força física, e a constante vigilância dos Dementadores tornavam a fuga uma quimera, um delírio, que se dissipava com o primeiro sopro gelado de um dos guardiões sombrios. Mas Sirius Black era diferente. Ele possuía um segredo, uma habilidade rara que se provaria sua salvação. Era um animago não registrado, a capacidade de se transformar em um grande cão negro, sem o uso de varinha, concedeu-lhe uma vantagem inimaginável. Nesta forma animal, os Dementadores, embora ainda perturbadores, tinham um efeito menos devastador sobre sua mente. Sua canina parecia oferecer um escudo rudimentar contra a sucção total de suas emoções. No entanto, o verdadeiro motor de sua fuga não foi apenas sua forma animaga, foi a intensidade de sua obsessão. A única coisa que o mantinha agarrado à sanidade, que impedia o desespero de devorá-lo por completo, era a sede de vingança contra Peter Pettigrew, o verdadeiro traidor, o homem que orquestrou sua queda. Esta única e poderosa emoção, tão corrosiva quanto vital, atuou como um farol na escuridão, um foco que os Dementadores não conseguiam apagar. Em 1993, uma oportunidade se apresentou. Reduzido ao seu corpo de cão, ele conseguiu esgarar-se entre as barras de sua cela, mais maleável e menos perceptível aos Dementadores. A escuridão e o caos inerentes à prisão, que para outros eram prisões, para ele se tornaram um disfarce. Ele mergulhou nas águas gélidas do Mar do Norte, nadando para longe da Ilha do Terror. O primeiro e único bruxo a romper os grilhões de Azkaban por conta própria. Sua fuga não foi apenas um ato de sobrevivência, foi um terremoto que abalou a reputação de invencibilidade da prisão, provando que mesmo a fortaleza mais sombria e seus guardiões de pesadelo podiam ser superados por uma mente astuta e uma vontade inquebrantável dentro das gélidas paredes de Azkaban. Um nome se destacava pela pura malevolência e fanatismo: Bellatrix Lestrange. Ela não era meramente uma criminosa, era a personificação da devoção mais cruel e inquestionável a Lord Voldemort, uma lealdade que transcenderia as próprias grades da prisão. Após o apogeu da Primeira Guerra Bruxa, quando as sombras do Lorde das Trevas momentaneamente recuaram, Bellatrix foi capturada, um fim que muitos bruxos e bruxas celebraram como a justa retribuição por seus atos hediondos. Seu crime, em particular, reverberava com um horror particular, a tortura impiedosa dos Aurores Frank e Alice Longbottom. Estes valorosos membros da Ordem da Fênix, pais de Neville Longbottom, foram submetidos a tormentos tão excruciantes pela magia negra de Bellatrix e seus cúmplices, que suas mentes se fragmentaram, levando-os à loucura permanente, um destino, pior que a morte, que os confinou a uma vida de vazio mental, incapazes de reconhecer seu próprio filho. Um ato de crueldade tão profunda que Bellatrix foi imediatamente enviada para Azkaban, a penitenciária de segurança máxima, onde os mais perigosos bruxos e bruxas eram destinados a definhar sob o olhar opressor dos Dementadores, naquela fortaleza de desespero, onde a própria esperança era sugada da alma dos prisioneiros. Bellatrix Lestrange passou anos, talvez imune, à sanidade decrescente que afligia a maioria. Sua mente, já distorcida pelo mal e pela adoração a Voldemort, pode ter encontrado na miséria de Azkaban um eco para sua
sua própria natureza sombria. Ela era um receptáculo de ódio e ou desespero. Do ambiente talvez pouco pudesse adicionar a sua própria escuridão interior. A rotina brutal da prisão, o frio constante e a presença incessante dos dementadores, que se alimentavam das emoções positivas, transformavam os bruxos mais fortes em cascas vazias. Mas Bellatrix, movida por uma fé inabalável em seu mestre, Paresha Supatal, sua malevolência alimentando uma resiliência distorcida, a oportunidade de sua libertação surgiu com o retorno, outrora impensável, de Lord Voldemort ao seu poder total. Em 1996, o mundo bruxo foi abalado pela notícia da Grande Escapada, uma fuga em massa orquestrada pelo próprio Lorde das Trevas. Os Dementadores, que até então serviam como guardas impiedosos, traíram o Ministério da Magia, alinhando-se com a escuridão de Voldemort. Essa deserção em massa permitiu que Bellatrix e outros 9 comensais da morte, os mais leais e perigosos, escapassem das correntes de Azkaban. Libertada, Bellatrix não hesitou. Sua devoção, intacta após anos de cativeiro, a impulsionou de volta ao lado de seu mestre. Ela se tornou um dos pilares de seu regime de terror, uma executora implacável e uma presença constante nas fileiras dos comensais da morte. Sua crueldade só aumentou, manifestando-se em atos ainda mais chocantes, desde o assassinato de Sirius Black até a tortura de Hermione Granger. Ela serviu a Voldemort com uma ferocidade inigualável, uma arma viva do Lorde das Trevas, até o momento final de sua existência, quando encontrou seu próprio fim em um duelo cataclísmico na Batalha de Hogwarts Barty Crouch Jr. Amnon é quando, entre os mais sombrios comensais da morte, partilhava um mesmo destino de Bellatrix Lestrange, condenado por crimes de uma crueldade abissal. Seu encarceramento em Azkaban era o selo da justiça bruxa para aqueles que ousaram perpetrar as mais hediondas violações, especialmente o tormento infligido aos aurores Frank e Alice Longbottom. No entanto, a permanência de Crouch Jr. naquela fortaleza de desespero estava fadada a ser interrompida por uma das mais astutas e perturbadoras fugas já orquestradas. Não foi pela força bruta, nem pela inanição mental que superou a sanidade, mas por um ardil que se valia da mais profunda, das afeições e do poder de uma magia transformadora. A trama de sua libertação, tecida nas sombras da morte iminente, envolvia sua própria mãe, consumida pela enfermidade e pela agonia de ver seu filho definhar sob o domínio dos dementadores. Ela concebeu um plano de troca. Através da poção polissuco, um elixir complexo que altera a aparência física para a de outra pessoa, por um período, a senhora Crouch assumiu a forma de seu filho, um sacrifício final de amor materno. Em um ato de desespero e devoção, ela o substituiu em sua cela, permitindo que ele, disfarçado, sob a semelhança de sua própria mãe moribunda, escapasse da ilha impenetrável. Assim, enquanto Barty Crouch Jr. respirava o ar da suposta liberdade, sua mãe exalava o último suspiro na escuridão e no frio de uma cela de Azkaban, pagando o preço derradeiro por sua astúcia. Contudo, a fuga de Azkaban não significou a total liberdade para Barty Crouch Jr. Na verdade, ele trocou uma prisão por outra, ainda que menos gélida e mais privada. Uma vez fora dos muros góticos da fortaleza, ele permaneceu sob o controle implacável de seu pai, Barty Crouch Sr., um burocrata do Ministério da Magia que, por anos, manteve seu filho em um cativeiro forçado. A vida de Crouch Jr. tornou-se uma existência sombria e controlada, uma sombra disfarçada, mantida sob estrita vigilância mágica, revelando a complexidade das cadeias que podem aprisionar um bruxo, mesmo após eludir os mais terríveis guardiões do mundo bruxo. Sua saga em Azkaban e sua posterior libertação ilustram a fragilidade da segurança e a persistência do mal. Mesmo quando confinado, o ar de Azkaban, denso e gelido, era um fardo ainda mais pesado para aqueles acostumados à opulência e ao poder, como Lucius Malfoy, um dos comensais da morte mais proeminentes e influentes. Malfoy representava a elite do mundo bruxo alinhada às trevas. Sua captura e subsequente envio para a temida fortaleza, após os eventos da Batalha do Departamento de Mistérios, ecoaram como um golpe direto, não apenas à sua pessoa, mas também ao prestígio milenar da família Malfoy. Ver um bruxo
bruxo de seu calibre, despojado de sua varinha, de sua liberdade, entregue aos horrores de Azkaban. Foi um testemunho sombrio da falibilidade de até mesmo os mais poderosos diante da justiça. Ainda que momentaneamente, para Malfoy, cada momento em Azkaban foi uma afronta à sua dignidade. Um mergulho forçado no desespero que as criaturas da prisão, os dementadores, cultivavam com implacável eficiência. Ele, que vivia em uma mansão adornada com artefatos mágicos e cercado por lealdade forçada, viu-se confinado a uma cela fria, onde a única companhia eram os sussurros da loucura e as memórias de um passado glorioso que agora pareciam distantes. A perda de sua aura de superioridade, a constante drenagem de sua esperança pelos dementadores era uma punição atroz, mais severa do que qualquer confinamento físico. A humilhação de estar lado a lado com criminosos de toda sorte, em um ambiente que desnudava a alma, contrastava drasticamente com sua vida de privilégios. Contudo, a história de Lucius Malfoy em Azkaban foi notavelmente breve, um testemunho macabro da profunda influência que sua família e suas conexões ainda possuíam. Sua libertação não veio por uma fuga ousada ou por uma reviravolta na justiça, mas sim como uma consequência direta da ascensão implacável de Lord Voldemort ao poder, quando as trevas se espalharam e o Ministério da Magia caiu sob o jugo do Lorde das Trevas. As prisões começaram a abrir suas portas para os antigos aliados. A queda do Ministério não significou apenas uma mudança de governo, mas uma completa subversão dos ideais de justiça e ordem estabelecidos. A soltura de Lucius Malfoy, ao lado de outros comensais da morte, foi um sinal inequívoco de que as hierarquias de poder estavam sendo redefinidas. Não foi um ato de perdão, mas de conveniência política. Voldemort precisava de seus seguidores mais fiéis e influentes de volta ao seu lado, e a família Malfoy, com sua vasta riqueza e conexões, era um ativo valioso demais para permanecer aprisionado. A brevidade de sua pena e a maneira como foi concedida sublinharam a fragilidade do sistema de justiça bruxo quando confrontado com o poder. Demonstraram que, mesmo nos recantos mais sombrios da punição, a política e a influência poderiam por vezes superar as paredes inquebráveis de Azkaban e o desespero de seus guardiões, Rodolphus e Rabastan Lestrange, nomes ecoando na sombria galeria dos comensais da morte mais leais a Lord Voldemort. Encontraram seu destino provisório nas celas geladas de Azkaban, condenados, ao lado de Bellatrix Lestrange, esposa de Rodolphus e cunhada de Rabastan, pelo hediondo crime de torturar Frank e Alice Longbottom até a insanidade. Sua chegada à Fortaleza Bruxa não foi um encerramento, mas um prolongamento macabro de sua devoção às trevas. Em Azkaban, a ausência de luz e calor era uma constante, não apenas física, mas espiritual. Os dementadores, com sua respiração gélida e a habilidade de drenar a esperança, impunham um terror psicológico avassalador, forçando os prisioneiros a reviverem seus piores momentos, esvaziando-os de qualquer resquício de alegria ou sanidade. Muitos se entregavam à loucura, definhavam em um estado de não existência, suas mentes fragmentadas pela angústia incessante. Contudo, para os Lestrange, a chama da lealdade a Lord Voldemort ardia com uma intensidade singular, talvez survindo como uma barreira distorcida contra o colapso total da mente. Mesmo sob o jugo dos dementadores, a fanática devoção ao Lorde das Trevas pode ter sido a âncora que os impediu de sucumbir completamente à desesperança que assolava seus companheiros de infortúnio. Eles esperavam, com uma paciência sinistra, pelo dia em que a escuridão que tanto serviam os libertaria. E essa liberdade veio, de forma brutal e impactante, no ano de 1996. Um evento que abalaria os alicerces da segurança bruxa. Foi o próprio Lord Voldemort, com seu poder recém-restaurado, quem orquestrou a mais audaciosa fuga em massa da história. Os dementadores, atraídos pela escuridão onipotente do Lorde das Trevas, traíram o Ministério da Magia e abandonaram seus postos em massa, abrindo as portas da fortaleza.
fortaleza. 10 dos mais fiéis seguidores de Voldemort foram libertados, e entre eles emergiram da névoa de desespero Bellatrix, Rodolphus e Rabastan Lestrange. Sua fuga não foi apenas um escape. Foi uma declaração, um sinal irrefutável da corrupção e da fragilidade de um sistema que confiava em criaturas de pura escuridão para guardar seus piores criminosos. Para os Lestrange, a liberdade significou a oportunidade de reafirmar e solidificar sua lealdade inabalável aos comensais da morte, retornando à vanguarda da guerra contra o mundo bruxo, prontos para mergulhar novamente na depravação que tão bem conheciam Mundango Fletcher, um nome que, para muitos, evoca a imagem de um trapaceiro astuto, um ladrão de pouca monta e um vendedor de geringonças ilícitas. Sua passagem por Azkaban, um local reservado para os mais hediondos, criminosos do mundo bruxo, é um lembrete vívido da diversidade de almas condenadas a suportar seu terror. Diferente dos comensais da morte mais infames, cujos crimes ressoavam com escuridão e destruição, Mundungo foi enviado para a fortaleza por uma série de infrações menores: roubo, fraude e audácia de traficar objetos trouxas modificados. Sua presença ali, embora talvez menos grandiosa na narrativa do mal, era igualmente perturbadora, pois revelava uma faceta mais sutil do horror de Azkaban para um homem cuja vida era uma sequência de pequenos golpes e vitórias insignificantes. O ambiente de Azkaban representava uma tortura singular, a alegria de um lucro desonesto, a satisfação de uma fuga bem-sucedida, o fraco brilho de uma nova oportunidade. Todas as emoções que impulsionavam Mundungo eram precisamente o alimento dos dementadores. Nessas celas frias, cada memória de um ardil bem-sucedido ou de um objeto roubado era drenada, deixando-o com o vazio de suas falhas e o peso de seu desespero. Não havia glória sombria ou convicção ideológica para sustentá-lo. Apenas a mesquinhez de seus próprios crimes, ecoando em uma mente esvaziada, sua recorrência em Azkaban. Um testemunho de sua natureza incorrigível e da persistência de seus crimes de menor calão. Sublinha a natureza indiscriminada da penitenciária. Ela não diferenciava entre a magnitude do delito. O ladrão de rua enfrentava o mesmo vazio anímico que o assassino em massa. O beijo do dementador, a punição temida acima da própria morte, pairava sobre Mundungo com a mesma impiedade que sobre os seguidores mais leais de Voldemort. Era um lugar onde o medo era a única moeda e a desesperança a única constante, provando que até mesmo as mais mundanas transgressões podiam levar a um inferno existencial tão profundo quanto o de qualquer bruxo das trevas. A história de Mundungo Fletcher em Azkaban serve, portanto, como um cruel epitáfio à esperança, mesmo para aqueles cuja culpa era apenas uma sombra diante do abismo por incontáveis eras. A fortaleza de Azkaban foi sinônimo de segurança inquebrável, um bastião impenetrável onde a esperança morria e a fuga era um sonho distante. Sua reputação, construída sobre o alicerce do terror psicológico imposto pelos dementadores, era o pilar da justiça bruxa, garantindo que os mais vis criminosos jamais pudessem retornar à liberdade. Contudo, essa aparente invulnerabilidade era, na verdade, uma miragem frágil, um sistema intrinsecamente falho que desmoronaria diante da escuridão crescente. A era de Lord Voldemort marcaria o colapso final dessa segurança ilusória, revelando que a verdadeira lealdade dos dementadores não residia no Ministério da Magia, mas sim na própria malevolência e no desespero que eles tão avidamente consumiam. Essa lealdade ambígua se tornou perigosamente evidente quando a influência de Voldemort se reacendeu, atraídas por sua escuridão e poder em ascensão. As criaturas sombrias que deveriam guardar Azkaban começaram a desviar sua devoção, transformando-se de sentinelas impiedosas em potenciais aliados de um mal maior. O primeiro trincado na couraça de Azkaban, um feito considerado impossível, foi a fuga de Sirius Black em 1993. Acusado injustamente e aprisionado sem julgamento, Black não se rendeu ao desespero que consumia a todos. Sua mente, obcecada pela ideia de vingança contra aquele que o traíra, Peter
Pettigrew agiu como um escudo contra os efeitos corrosivos dos dementadores. Mais crucial, sua capacidade de se transformar em um imponente cão animago ofereceu-lhe um meio físico de escapar. Enquanto a alegria era sugada, sua forma animal, menos suscetível à angústia psíquica, permitiu-lhe escorregar pelas grades, nadar pelas águas gélidas e alcançar a liberdade. Um indivíduo, por sua própria astúcia e determinação, havia quebrado o inquebrável, um presságio sombrio do que estava por vir. A falha mais catastrófica viria em 1996. Com seu poder plenamente restaurado, Lord Voldemort orquestrou o inimaginável, uma fuga em massa dos seus mais leais comensais da morte, os Dementadores. Em um ato chocante de traição, em grande escala, abandonaram seus postos e se uniram ao Lord das Trevas, revelando a verdadeira natureza de sua servidão. 10 dos seguidores mais perigosos de Voldemort escaparam, desencadeando um novo período de terror no mundo bruxo. Este evento não apenas expôs a ineficácia gritante de depender de criaturas tão inconstantes como guardiões, mas também selou o destino de Azkaban como um símbolo de um sistema de justiça brutal e precariamente dependente da própria escuridão que deveria combater. O colapso de sua segurança era agora inegável, e a necessidade de uma reforma radical pairava no ar. Azkaban, a fortaleza do desespero, por séculos, manteve seus prisioneiros sob o domínio opressor dos Dementadores. Criaturas que se alimentavam da felicidade, transformando a vida ali em um purgatório mental. Contudo, em 1993, uma ruptura sem precedentes no impossível ecoou por seus corredores gélidos. A fuga de Sirius Black, acusado injustamente de assassinato e sem julgamento. Sirius Black foi lançado em Azkaban, onde passou 12 anos, imerso, no inferno gelado e na agonia mental imposta pelos Dementadores. Contudo, diferentemente dos demais, Sirius guardava um segredo vital. Ele era um animago. Sua capacidade de se transformar em um grande cão negro revelou-se um escudo inesperado. Na forma animal, Sirius era notavelmente menos vulnerável aos efeitos sugadores de alegria dos Dementadores, enquanto as criaturas se alimentavam das emoções humanas. Sua forma canina oferecia uma resistência maior, permitindo-lhe reter fragmentos de sua própria mente e um mínimo de sanidade, onde outros sucumbiriam à loucura completa. Para sua sobrevivência e, por fim, para sua fuga, uma chama singular ardia em seu peito, a vingança contra Peter Pettigrew. Enquanto Dementadores devoravam cada lembrança feliz, a traição de Pettigrew e a sede de justiça eram emoções, tão cruas e sombrias que se mostravam indigestas às criaturas. Essa obsessão, paradoxalmente, serviu como escudo psíquico, uma âncora contra o desespero total. Ele não buscava a felicidade, mas sim a retribuição. E essa fúria controlada manteve sua mente afiada para resistir à tortura mental. O catalisador de sua fuga foi o vislumbre de Peter Pettigrew no Profeta Diário. A visão de seu traidor, vivo e livre, acendeu a fagulha final. Em sua forma animaga, Sirius conseguia exprimer-se entre as grades da cela, um feito impossível para um humano. Fora da cela, ele podia mover-se pelos corredores, quase invisível à limitada percepção dos Dementadores, que esperavam por formas e emoções humanas. Sem necessidade de varinha ou feitiços, a liberdade dependia de pura resiliência e astúcia. Transformado, a fria vastidão do Mar do Norte tornou-se seu caminho. Nadando para longe da fortaleza, uma sombra escapando do abismo, a fuga de Sirius Black, a primeira e única de um indivíduo sem ajuda externa de Azkaban Abalu, a crenca na invencibilidade da prisão. Seu feito, notável por sua audácia e singularidade, expôs a vulnerabilidade de um sistema de segurança que se vangloriava de ser impenetrável e, de forma premonitória, sinalizaria as falhas inerentes ao uso de criaturas da escuridão como guardiões, com o ressurgimento de Lord Voldemort e o crescimento avassalador de seu poder. Uma nova e terrível força magnética de escuridão começou a dominar o cenário bruxo. O Lorde das Trevas, em sua
sanha por controle e caos tornou-se o epicentro de uma desesperança sem precedentes. E foi exatamente para essa vasta e crescente aura de trevas que os dementadores, por sua própria natureza, foram inexoravelmente atraídos. Suas vantagens, antes voltadas para a extração do sofrimento dos prisioneiros de Azkaban, agora vislumbravam um banquete muito maior, a angústia de uma sociedade inteira sob o jugo de Voldemort, o que o Ministério da Magia, em sua arrogância, ou talvez em sua desesperada necessidade de guardiões, não previu, foi que a lealdade dessas criaturas abissais não poderia ser comprada ou imposta. Não havia contratos, juramentos ou lealdades convencionais que os prendessem. Els e Ramses, de pura malevolência, cuja única motivação era o alimento de emoções negativas. Assim, quando a balança do poder se inclinou decisivamente para a escuridão, com Voldemort no ápice, o alinhamento dos dementadores tornou-se não apenas previsível, mas inevitável. Essa transição marcou o início de um dos capítulos mais vergonhosos e perigosos na história de Azkaban. Os Guardiões, anti-símbolos de uma segurança intransponível, tornaram-se sentinelas duvidosas, com seus corações de trevas pendendo para o lado do maior inimigo da comunidade bruxa. O risco, que deveria ter sido considerado na sua concepção como guardiões, manifestou-se de forma catastrófica. Eles não eram aliados, mas sim bestas oportunistas, prontas para se unir ao poder que prometesse o maior suprimento de desespero. O Ministério se viu, então, em uma posição insustentável. Suas prisões, outrora impenetráveis, estavam agora vulneráveis, guardadas por entidades cuja lealdade havia se desviado, tornando-os não mais protetores, mas sim potenciais agentes de sua própria derrocada, o que era para ser a maior força da justiça bruxa. Revelou-se sua mais profunda e intrínseca fraqueza, a reputação de Azkaban, forjada ao longo de séculos como uma fortaleza inexpugnável, uma prisão à prova de fugas desmarineira, do forma espetacular no ano de 1996. Aquilo que parecia ser a mais segura das prisões bruxas revelaria sua fragilidade intrínseca, culminando numa das maiores catástrofes de segurança que o Ministério da Magia jamais testemunhou. O sistema de Azkaban, totalmente dependente da presença aterradora dos dementadores, mostraria sua verdadeira face, uma aliança precária e, em última instância, perigosa, a lealdade dos dementadores. Afinal, nunca esteve com o Ministério ou com qualquer ideal de justiça. Sua essência ligava-se à miséria, à dor e ao desespero, quando Lord Voldemort, outrora uma sombra sussurrante, ascendeu novamente ao seu poder pleno. A escuridão que emanava dele tornou-se um farol irresistível para essas criaturas das trevas. Atraídos pela promessa de um sofrimento em escala ainda maior, os dementadores iniciaram uma lenta, mas inevitável, transição de guardiões para cúmplices. Voldemort, mestre da manipulação e conhecedor profundo das fraquezas alheias, orquestrou a mais audaciosa das fugas em massa. Ele não precisou invadir a fortaleza ou derrubar suas muralhas. Bastou seduzir seus próprios guardas. O frio gélido que antes aprisionava os condenados, tornando-os cascas vazias de si mesmos, agora se voltava contra a própria ordem que o empregava. Em um ato de traição monumental, os dementadores, em massa, abandonaram seus postos. As celas que antes ecoavam o terror, agora se abriam para a liberdade dos mais perigosos. Comensais da morte, 10 dos mais fiéis e cruéis seguidores de Lord Voldemort emergiriam da escuridão de Azkaban, libertados não por magia invasora, mas pela deserção dos que deveriam contê-los, Bellatrix Lestrange e outros de sua estirpe, outrora encarcerados, foram lançados novamente sobre o mundo bruxo, prontos para semear o caos ao lado de seu mestre. Este evento cataclísmico não apenas minou a credibilidade do Ministério da Magia, mas expôs a terrível verdade. O uso de seres tão desprovidos de alma como guardiões era uma falha inerente, uma aposta imprudente no próprio coração da Azkaban. O símbolo da punição implacável havia se tornado, por sua própria natureza, um instrumento do mal que jurou combater. A reconstrução de Azkaban.
Após a derrota de Lord Voldemort na Batalha de Hogwarts, o mundo bruxo, ainda cambaleante das cicatrizes da guerra, enfrentou a árdua tarefa de reconstrução. Um dos pilares mais urgentes a serem reavaliados era o próprio sistema de justiça, representado por Azkaban, a fortaleza do desespero, sob a nova e vigilante liderança do ministro da magia, Kingsley Shacklebolt. A decisão de reformar Azkaban, de uma vez por todas, não foi apenas uma medida política, mas um imperativo moral e estratégico para a segurança e a credibilidade de toda a comunidade mágica. Esta ação, uma das primeiras e mais cruciais de seu ministério, marcou o fim de uma era sombria. Kingsley Shacklebolt, com sua visão clara e inabalável, decretou a remoção permanente dos Dementadores de Azkaban, essas criaturas espectrais que por séculos haviam sido a própria essência da segurança da prisão. Revelaram-se uma falha catastrófica. Sua lealdade era um véu, uma ilusão, pois sua natureza intrínseca as ligava não ao Ministério da Magia, mas à escuridão e ao desespero que Lord Voldemort encarnava. A traição dos Dementadores, que culminou em fugas em massa e na aliança com as forças das trevas, expôs a fragilidade de um sistema que dependia da miséria humana como sua principal barreira de contenção. Em seu lugar, uma nova guarda foi instituída. Aurores e outros bruxos de elite, dotados de coragem e inquestionável lealdade ao ministério, passaram a patrulhar os corredores outrora gelados e infestados de medo. Essa mudança, embora representasse um considerável aumento nos custos operacionais para o ministério, era um preço insignificante a pagar pela integridade e pela eficácia do sistema prisional. O benefício de ter guardas humanos, cuja fidelidade não podia ser corrompida pela aura das trevas, superava em muito qualquer desvantagem financeira. A Azkaban reformada, despojada da presença sufocante dos Dementadores, transmutou-se de um antro de tortura psicológica constante em uma penitenciária de segurança máxima, com métodos de contenção mais convencionais e, paradoxalmente, mais humanos. A loucura e a inanição emocional, marcas registradas da prisão por incontáveis gerações, foram finalmente erradicadas. O desespero, que antes era uma punição intrínseca, deu lugar a um sistema onde a lei e a ordem, e não o tormento existencial, regiam a vida dos detentos. Um testemunho irrefutável da eficácia deste novo paradigma. Desde a saída dos Dementadores, nenhuma fuga foi registrada. Um feito sem precedentes na história desta fortaleza outrora infame. O fim de uma era sombria despontou para Azkaban. Após a derrota de Lord Voldemort na Batalha de Hogwarts, a comunidade bruxa, sob a visionária liderança do ministro da magia Kingsley Shacklebolt, empreendeu uma reforma radical. Uma das primeiras e mais cruciais ações de seu ministério foi a remoção definitiva dos Dementadores de Azkaban. Essas criaturas, outrora os guardiões impiedosos da prisão, revelaram-se imprevisíveis e perigosamente leais às forças das trevas, expondo a falha fundamental de um sistema construído sobre o terror, no lugar da escuridão e do desespero perpétuos. Azkaban foi confiada a uma nova guarda, aurores e bruxos de elite, que agora patrulham os corredores em turnos regulares. Umbra. Esta mudança tem implicado um aumento considerável nos custos operacionais. O benefício da lealdade inquestionável de guardas humanos ao ministério suplantou qualquer desvantagem financeira. A nova Azkaban, purificada da presença dos Dementadores, deixou de ser um antro de tortura psicológica e se transformou em uma prisão de segurança máxima que opera com métodos mais convencionais e, crucialmente, mais humanos. A irrefutável da eficácia deste novo sistema reside no fato de que, desde a partida das criaturas espectrais, Azkaban não testemunhou mais nenhuma fuga. A fortaleza que outrora era sinônimo de loucura e sofrimento profundo, agora se ergue como um símbolo de lei e ordem restauradas no mundo bruxo, ainda que sua história seja permeada de obscuridade. Azkaban carrega consigo curiosidades que lançam luz sobre sua própria concepção. Seu nome, Azkaban, é uma engenhosa fusão criada por J.K. Rowling, combinando a infame prisão de Alcatraz com a palavra hebraica Abaddon. Esta última, um termo carregado de simbolismo, significa
significa lugar de destruição ou anjo do abismo. Uma escolha que ressoa com a natureza intrínseca de tormento e desolação que a prisão representou por séculos. A própria ilha, um rochedo isolado no Mar do Norte, era o lar original dos dementadores. Estas criaturas, as únicas nativas do local, proliferaram-se ali desde os tempos macabros de Ecrisdis, absorvendo a dor e o sofrimento que impregnaram o ambiente. Apesar de sua reputação de abrigar os bruxos das trevas mais perigosos, a história de Azkaban também é manchada pela injustiça. Nem todos os que foram lá aprisionados eram inerentemente malignos. Casos como o de Sirius Black, detido sem julgamento por um crime que não cometeu, e até mesmo Rubio Hagrid, brevemente encarcerado por acusações infundadas, servem como lembrete sombrio da falibilidade da justiça bruxa em seus dias mais sombrios. A própria concepção dos dementadores, as mais aterrorizantes criaturas do universo bruxo, encontra raízes em uma experiência profundamente humana. J.K. Rowling revelou que a ideia para essas entidades, sugadoras de alma, emergiu de suas próprias batalhas pessoais com a depressão. Uma revelação que confere uma camada de realismo e vulnerabilidade a esses seres de puro desespero. A jornada de Azkaban, de uma fortaleza de terror primordial a uma instituição reformada, nos ensina uma lição imorredora. Mesmo os sistemas, mazes sombrios, aqueles construídos sobre o medo e a miséria, podem ser transformados. A verdadeira segurança e justiça não residem na imposição de sofrimento, mas na integridade daqueles que a aplicam. É um lembrete de que a compaixão e a razão, mesmo diante dos maiores males, são as chaves para um futuro mais justo e livre da escuridão.